Graças a Deus. Muito bem. Vamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco hoje. Você está abençoado, meu irmão? Teve um dia gostoso? Amém? Então a tua noite vai ser mais gostosa ainda. Amém? Abra a tua Bíblia, então, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Vamos ler até o 28. Amém? Encontraram, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Feche os olhos mais um pouquinho e fale com Jesus. Querido Deus, queremos agora ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor, que seja o Senhor falando conosco, que tudo aquilo que for contrário ao Teu Espírito Santo saia deste lugar, e que em nome de Jesus, ó Pai, esse lugar se torne um lugar de adoração, de reverência, um lugar, Senhor, onde o Teu nome e somente o Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado. Pai querido, me usa como Teu instrumento, usa-me para falar, Espírito Santo, porque de mim mesma nada tenho de bom para transmitir, mas se o Senhor falar através de mim, cada um que aqui está, vai ser abençoado. Fala, Senhor, usa-me, que eu desapareça e o Senhor apareça. Espírito Santo, esteja dirigindo essa palavra. Toma glória para Ti, Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Veja só, irmãos, esse texto que nós lemos aqui, ele às vezes é bem mal compreendido pelos cristãos, porque as pessoas têm um entendimento totalmente errado a respeito de levar a sua cruz. Então hoje nós, em nome de Jesus, vamos ter um entendimento melhor a respeito desse assunto. Amém? O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. O que significa isso, meus irmãos? Levar a própria cruz. E aqui eu não estou falando, tá, irmãos, daquelas pessoas que pegam uma cruz de madeira, colocam nas costas e saem caminhando, fazendo penitência, né? Não é nada disso, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas pegar a sua cruz, levar a sua cruz, é bíblico e nós temos que fazer isso. Mas você vai entender hoje de uma maneira um pouquinho diferente, que talvez você ainda não tivesse essa compreensão. Veja só. Levar a sua cruz são os compromissos, as renúncias que nós temos que fazer na nossa vida de cristão.
Depois que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, nós temos certos compromissos a cumprir. E temos certas renúncias a fazer. Ou seja, aprender a dizer não para algumas coisas. Na vida cristã, a vida cristã, desculpe, ela é uma vida de renúncia. Ela é uma vida de cruz. Vocês sabem que eu sempre ensino aqui para vocês que aquele evangelho triunfalista, né, de que as pessoas dizem, venha que você vai ser feliz, você vai ter vitória, você vai ficar rico, você isso, você aquilo. Esse evangelho é falso. Não existe isso. Jesus não ensinou isso. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? E então nós temos que entender o que é essa cruz que nós temos que carregar. Ah, pastor, eu achei que Jesus já tinha levado a cruz por mim. Eu não precisava mais levar cruz nenhuma. Mas não é assim. Ele levou a cruz dele, sim, para nos salvar. Mas nós temos que levar a nossa cruz também. Então, veja só, no tempo que Jesus foi crucificado, o povo que viu Jesus ser crucificado, quando Jesus carregou a sua cruz, então, até o Gólgota, ou até o monte chamado Caveira, né? Eles não tinham o entendimento de que carregar a cruz era um fardo. Mas eles tinham o entendimento, aquelas pessoas que estavam vendo ali Jesus carregar a cruz, eles tinham o entendimento de que era morte. Jesus estava carregando uma cruz para ser morto. Então, o símbolo principal da cruz é a morte. Amém? Então, Jesus estava carregando a cruz dele para ser morto. Então, uma única coisa, né, que a cruz representa é a morte. Mas hoje, muitas pessoas veem a cruz como um fardo a ser carregado. Como assim, pastora? Tem pessoas que servem Jesus como se fosse um favor para Jesus o que elas estão fazendo. Como se fosse um favor para Jesus vir à igreja, como se fosse um favor para Jesus dizer que é cristão. Acham que é um favor que estão auxiliando Deus quando se tornam cristãos. Eu estou fazendo um favor para Deus porque Deus precisa de mim. Deus não precisa de você e nem de mim. Se nós não quisermos servi-lo, Ele levanta outro que serve com amor. Não é verdade? Amém? Então, para nós, irmãos, o evangelho, o cristianismo, não pode ser um fardo. Tem pessoas que servem Jesus como se fosse assim um fardo, um peso, que dizem assim, nem só se tratando de vir à igreja, tem que vir à igreja. Isso tem pessoa que acha muito ruim quando é dia de culto, né? Mas alguns acham assim, que é um fardo servir a Jesus, porque, Jesus me salvou, agora eu estou condenado a ser cristão. Estou condenado a ser salvo. Tem pessoas que acham isso. Mas será, pastora? Com certeza. Tem gente que acha assim que servir a Jesus, já que a pessoa veio para a presença de Deus, agora ela tem que ficar na marra. Tem que ficar. E não é assim. Deus não quer nada obrigado. Deus quer por alegria, por prazer que nós o sirvamos. Amém? Vocês já sabem disso, né? Eu já falei aqui muitas vezes. Mas para nós entendermos o significado de carregar a cruz, eu preciso falar isso de novo. Então tem gente que acha que carregar a cruz é um fardo muito pesado. E acreditam que carregar a cruz, você com certeza já ouviu, se você já não falou isso também, de repente você até já tenha falado, que certa pessoa é a cruz que eu carrego.
Já ouviu, se não falou, já ouviu, né? Às vezes o marido diz da esposa, porque é a cruz que eu carrego. Ou a mulher diz do marido, né? É a cruz que eu carrego. Mas será que isso é carregar a cruz? Ou alguém que tem um trabalho, né, que não gosta muito, mas que precisa ficar naquele trabalho, pode dizer a mesma coisa. Esse meu trabalho, esse meu serviço é a cruz que eu carrego. Qualquer outra coisa, um filho que incomoda, porque é uma cruz que eu carrego. A sogra, né, coitada da sogra. Eu sou sogra agora, não sei se a Gláucia pensa assim de mim, né? Mas geralmente, né, principalmente os homens dizem assim, porque essa sogra é uma cruz que eu carrego. Mas isso é totalmente errado, irmãos. Até o final da mensagem você vai entender que isso não é a cruz. Então, o que é carregar a cruz, pastora? O que Jesus quis dizer quando ele falou que nós devemos carregar a nossa cruz? Veja só. Jesus primeiro disse assim, ó, vamos ler ali de novo. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A primeira coisa que Jesus falou, a si mesmo se negue. Então o que é isso? É renunciar-se. Renunciar a si mesmo. Negar a si mesmo. Como assim? Se eu sirvo a Jesus, agora eu não mando mais em mim. Amém? Se eu sou de Jesus, eu não mando mais na minha vida. Então, quem é que manda? É aquele que é o Senhor da minha vida, então é Jesus. Então a primeira coisa que Jesus falou foi isso, ó. Negue-se, quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então ele disse, se alguém quer vir após mim, tem que carregar a sua cruz. E a primeira coisa é se negar. Nós vamos falar mais sobre esse se negar daqui a pouquinho. A segunda coisa que Jesus falou, então, foi, tome a sua cruz. Então, nós temos que estar dispostos, irmãos, a tomar a nossa cruz. Como já falei, não é a sogra, não é o marido, não é a esposa, não é o trabalho, que é a cruz. Mas o que é a cruz, então? Quando eu tomo a minha cruz, porque eu vou me negar a mim mesmo, quer dizer, vou negar os meus desejos, os meus propósitos para servir a Jesus. Então, se eu vou tomar a minha cruz, eu tenho que estar disposto a sofrer. Amém? E é difícil para sair um amém quando fala de sofrimento, né? Estou disposto a sofrer? Amém. Mas é assim. Então, se eu quero tomar a minha cruz, carregar a minha cruz, eu tenho que estar disposto a sofrer rejeição. O que é isso? Você vai ser rejeitado por muitos. Você com certeza já viveu isso, porque depois que você se converteu a Cristo, algumas pessoas te abandonaram. Não foi assim? Então isso é rejeição. Estão te rejeitando porque você agora você é diferente. Então isso já é tomar a sua cruz. Você tem que estar disposto a ser rejeitado. Você tem que estar disposto a sentir dor, a sentir cansaço, a sentir desprezo e a ser solitário. E tomar a cruz é tudo isso. Pastora, então acho que eu vou abandonar a minha cruz. É tudo isso, irmão. Mas olhe só. Quando você sofre rejeição pelo nome do Senhor Jesus, que alguém te
despreza porque você agora é cristão, é a maior alegria que pode existir na tua vida. Mesmo na hora você sofrendo dor, você se sentindo envergonhado, mas é bom, porque é sinal de que você tem agradado a Deus e incomodado o inimigo. Amém? Sentir dor, desprezo, então já falamos sobre isso. Cansaço. Ai, pastora, não é bom a gente estar cansado. Mas esse cansaço aqui que eu estou falando, irmão, é de você se cansar, muitas vezes, de ser desprezado. Estão entendendo? Quando você diz assim, não suporto mais isso, Jesus. E quando você se dobra aos pés de Jesus, Ele renova as tuas forças. Então esse cansaço aqui vem quando você quer carregar a tua cruz. Você cansa, você desanima, muitas vezes você fica abatido, você fica se sentindo a pior criatura do planeta. Então é porque você tem assumido a tua cruz. Porque quem não assume a cruz, está tudo bem com os amigos, está tudo bem com a família, ninguém está desprezando, ninguém está rejeitando. Então está tudo às mil maravilhas. O cristão não assumiu a cruz. Se está tudo às mil maravilhas, é porque a pessoa não assumiu a própria cruz ainda para seguir a Jesus. E aqui, quando fala de solidão, assumir a cruz é ser, em certa parte, solitário. Não que você não tenha pessoas próximas a você, não. Você pode estar rodeado de pessoas, como aquele hino que eu canto, né, da Saída e Solução. As pessoas podem estar ao teu redor, mas você está se sentindo sozinho. Por quê? Porque as pessoas que estão ao teu redor agora não te compreendem mais. Então você fica sozinho com a tua fé, sozinho com a tua cruz. Entendido? Amém? Então você pode estar rodeado de pessoas, mas não tem mais aquela intimidade, aquele interesse pelas mesmas coisas, aquele interesse pelo mundo. Então você não tem mais. Você se torna um solitário. Geralmente todo cristão é solitário, irmãos. Porque você é você e Jesus. É só Ele que pode te compreender, é só Ele que pode te ajudar. Mesmo que a tua família seja cristã, se for, graças a Deus. Mas tem momentos que é só você e Jesus, não adianta. O marido não pode te ajudar, a esposa não pode te ajudar, os filhos não podem te ajudar. É você e Jesus. Então você é uma pessoa solitária nesse sentido. Amém? Ficou entendido isso? Amém? E é bom ser solitário. Mas como assim, pastor? É bom ser solitário? É. Porque quanto mais solitário você for de opiniões de pessoas, mais próximo de Jesus você vai estar. Então é muito bom ser solitário. Porque os outros não vão mais te entender. Eles não vão mais querer estar perto de você porque as tuas ideias não combinam mais com as deles. Então, aquele que quer assumir a sua cruz, se torna um solitário. E depois Jesus disse assim, então ele disse, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é só frequentar uma igreja. Vocês já sabem disso porque eu falo também seguido. Não é só frequentar uma igreja. Frequentar uma igreja não representa que a pessoa é salva. Então, seguir a Jesus é que eu quero estar onde Jesus está. Eu quero ir onde Jesus ir. Onde Ele for, eu quero estar. Eu quero fazer o que Ele quiser que eu faça. Eu quero ser como Ele quiser que eu seja. Eu quero agir como Ele agiria. Eu já falei aqui outras vezes também que quando você estiver
dúvida de alguma coisa que você tem que fazer, pergunte para você mesmo: Jesus faria isso? Pergunte para você mesmo. De repente você tem que tomar uma decisão e essa decisão está te causando dúvida. Diga assim: Jesus faria isso? Será que eu posso fazer? Jesus tomaria essa atitude que eu vou tomar? E se lá na tua mente vir um não, não faça. Porque o Espírito Santo nos mostra, ele nos orienta. E se Jesus não faria certa coisa, irmãos, nós também não podemos fazer. Amém? Então, quando você tiver dúvida, faça essa pergunta. Jesus faria? O que Jesus faria nessa situação? E a resposta vai vir para a tua mente, porque o Espírito Santo responde. Então, veja só. Seguir a Jesus é querer fazer o que Ele faz, o que Ele quer, o que eu tenho que estar debaixo da vontade de Jesus. Primeiro neguei a mim mesmo, os meus desejos, os meus prazeres, as minhas vontades. Não sou mais eu que tenho que ser agradada. Não é mais você que tem que ser agradado. Quem tem que ser agradado com as nossas atitudes é Jesus. Então isso é se negar. Ah, mas eu quero tanto fazer isso, mas espera lá. Isso vai agradar a Jesus? Não, então eu não vou fazer. Isso é se negar. Entendido? Amém? E tem certas coisas, certas situações que eu posso citar aqui para você ver se você já assumiu a tua cruz ou não. Olha só. Quem já assumiu a sua cruz, já falamos aqui de ser rejeitado, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a família. Quem já assumiu a sua cruz, sofre oposição da família e dos amigos. Isso é basicamente a primeira coisa que acontece, irmãos. Quando alguém aceita Jesus e resolve assumir a sua cruz, tomar a sua cruz. Então ele sofre oposição da família e dos amigos. Por que, pastora, que é tão difícil pregar para a família? Justamente por causa disso. Porque agora você assumindo a tua cruz, então você negou a si mesmo, você tomou a tua cruz e está seguindo a Jesus. Então você teve de fazer escolhas. E os teus parentes, a tua família, sabe muito bem como que você era antes de você servir a Jesus. Então conhecia os teus defeitos, conhecia as coisas que você fazia, conhecia as palavras que você usava, a maneira que você se vestia, conhecia a tua vida. E agora, então, que você mudou, que você quer assumir a tua cruz, a primeira coisa que vai acontecer é a tua família te criticar. Ah, fez tudo o que quis de errado na vida, agora quer dar uma de santo. Não é assim? Hoje o irmão ainda mandou um áudiozinho lá, né, falando disso. É assim que funciona, irmãos. Então não pense mais assim, por que é tão difícil pregar para a família? Por causa disso, porque você agora é diferente. E a tua família, se ainda não é cristã, ainda não está seguindo a Jesus, não assumiu a sua cruz, não se nega a si mesmo. E só vai entender a tua mudança quando o Espírito Santo, né, agindo na tua vida, o Espírito Santo for te moldando, te transformando, e eles forem vendo o teu testemunho. Mas antes disso vai vir a crítica. Se prepare porque vem a crítica. Ai, é doído, pastora. Claro que é. Não é fácil, mas é preciso. Então sofre oposição da família e dos amigos. Aquele que já assumiu a sua cruz é desprezado pela sociedade, pelo mundo em geral. Pelos amigos, né? Família e amigos. Então sofre um desprezo. Lá vai o crentinho agora, ó, com a Bíblia. Lá vai ele agora. É assim que falam, né? Mas aquele que
quer assumir a sua cruz está disposto a abrir mão dos confortos dessa vida. Você está disposto, irmão, a abrir mão dos confortos? Como assim conforto? O que é o conforto? Vamos dar um exemplo bem simples, bem fácil para você entender. Se você não tivesse aceitado Jesus e não tivesse assumido a tua cruz, você estaria agora aqui numa noite fria? Ia sair da tua casa? Deixar lá a tua casa quentinha, tua cama quentinha? Para vir aqui, ficar sentado aí 1 hora e pouco? Não, né, irmão? Então é isso. Ser cristão, assumir a sua cruz, nós temos que negar os nossos, o nosso conforto, o nosso prazer. Isso foi só um exemplo pequeno. Mas tem coisas, né? Por exemplo, mas se eu roubar, eu vou poder ter mais coisas dentro da minha casa para o meu próprio conforto. Mas roubar é correto? Não. Então eu tenho que escolher. Ou eu sirvo a Jesus e mudo de vida, ou eu continuo fazendo as coisas erradas para ter mais conforto. Ficou entendido isso? Amém? Então, se a pessoa quer servir a Jesus e assumir a sua cruz, tem que estar disposto a abrir mão dos confortos dessa vida. Tanta coisa boa, pastora, que a vida oferece. Tanta coisa que a gente tem para se distrair. Né? Televisão, internet. Quanta coisa legal passa. Mas e você pode ver? Se você é cristão, se você quer assumir a tua cruz, você tem que selecionar o que você vê num computador. Você tem que selecionar o que você vê na televisão. Até num rádio. Para você ouvir. Tu tem que escolher. Ou você é de Jesus, ou você continua sendo do mundo. Então nós temos que escolher entre Jesus e o nosso próprio conforto. Aquele que quer assumir a sua cruz depende totalmente de Deus. Em tudo. Em tudo depende de Deus. Sempre. Não faz nada sem antes consultar a Deus. Tem gente que toma certas decisões sem orar e depois se arrepende seriamente. Porque não foi capaz de dobrar o joelho, fazer uma oração e dizer, Senhor, eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Então aquele que depende de Deus não faz nada, irmãos, sem antes consultar a Deus. Depende de Deus. Depende de Deus para tudo. Para respirar, para dormir, para acordar. Se Deus não permitir, a gente não se acorda de manhã. Se Deus não permitir, nós não temos ar para respirar. E tem gente que parece que tem o rei na barriga, né? Que se acha o tal, narizinho empinado, posso tudo, faço tudo. A única pessoa que teve o rei na barriga foi Maria. Não é verdade? Foi Maria. Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele teve na barriga de Maria. Ela foi a única pessoa que teve o rei na barriga. Mas tem gente assim, que se acha o máximo. E na verdade, se Deus só decidir, você não vai acordar mais. Pronto, acabou. Né? Então, quem quer assumir a sua cruz depende totalmente de Deus e obedece a Deus. Porque não adianta daí você fazer uma oração e dizer, Senhor, eu posso fazer isso? E se a resposta de Deus for, não, não pode, daí você diz assim, não, mas eu queria que o Senhor tivesse dito que eu podia. Então eu não vou obedecer, porque eu queria que a resposta fosse sim. Mas se a resposta vem como não de Deus, a pessoa já fica triste e já não quer obedecer. Uma outra coisa que a pessoa que
assume a sua cruz, irmãos, passa por isso, é que a mensagem que ela prega, a mensagem do evangelho que ela prega, não é aceita. Responda aí para você mesmo. Quando você fala de Jesus para alguém, da tua casa, ou teu conhecido, do trabalho, seja lá o que for, você está pregando, você está falando de Jesus. Sempre as pessoas aceitam? Geralmente não, né? Geralmente não. E por que essa mensagem daí não é aceita? Porque como você já assumiu a tua cruz, você já está vivendo de acordo com a vontade de Deus, as tuas palavras vão ser diferentes daquilo que a pessoa quer ouvir. Então a tua mensagem, a tua pregação não é aceita. Às vezes as pessoas dizem assim, eu convido as pessoas para virem no culto, mas ninguém vem, pastor. Isso é normal. Mas continue. Não desista, porque o Espírito Santo é quem faz a obra. E um dia essa pessoa vem. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, porque algum dia alguém te convidou. Não é verdade? Senão nós não estaríamos aqui. Mas por que estamos? Porque o Espírito Santo agiu na nossa vida para nos trazer para a presença dele através daquele que nos convidou. Mas lembre de quantos convites você precisou receber. Quantas vezes você rejeitou a palavra daquele que te convidou. Então, aquele que te convidou, teve a mensagem dele, a pregação dele rejeitada por você muitas vezes. Até o Espírito Santo trabalhar no teu coração e você vir. Não é assim? Amém? Quem resolve assumir a sua cruz não é popular. Sabe aquela pessoa que chega em qualquer lugar e todo mundo aplaude? Oh, maravilha, beleza e tal. Se você é de Jesus, que você assumiu a tua cruz, você não vai ser popular, irmãos. Em muitos lugares você vai chegar e vão olhar para você assim, e dizer, ixi, o que veio fazer aqui esse enjoado? O que veio fazer aqui essa enjoada? Porque você não é popular. O que é popular é o mundo, aquele que conta a piada, aquele que dá risada, aquele que fala de coisas do mundo. Como é que está a bolsa de valores hoje? Esse é popular também, porque é assunto do mundo. Mas aquele que fala de Jesus, que tem que se converter, tem que mudar de vida, tem que abandonar o pecado, tem que acontecer o arrependimento, esse é visto como um traste. O que veio fazer aqui esse enjoado? E pode ter certeza que você e eu somos vistos assim. Não pense que você é bem aceito em todos os lugares que você chega. É claro que quando você está entre irmãos, você é bem recebido, não estou falando isso. Mas estou falando de pessoas que não têm Jesus ainda, que nunca vão te ver com bons olhos. Você vai ser o chato da história. Eu sei porque já vivi isso, já falaram isso para mim. Mas pare de falar de Jesus. Troque de assunto. Mas não dá, se Jesus é a pessoa mais maravilhosa que existe, como que eu vou deixar de falar dele? Né? Então, aquele que já assumiu a sua cruz não é popular, não recebe aplauso, não. Como nós já falamos ali antes, então, ele é solitário. É ele e Jesus. Não significa que você não possa ter amigos, irmãos em Cristo. Não é isso, vocês entenderam o que eu quis falar, né? Aquele que tem Jesus não tem os aplausos do mundo. Aí se torna uma pessoa solitária. Se torna uma pessoa que não é aplaudida. Aquele que tem já assumido a sua cruz é constantemente atacado pelos outros. Como assim? Jesus sempre era atacado pelos fariseus. Eles viviam procurando maneiras de pegar Jesus em contradição, de fazer Jesus errar, de fazer Jesus dizer uma palavra errada, de fazer Jesus pecar. Mas Jesus nunca pecou.
Então eles nunca conseguiram isso, mas eles viviam atacando constantemente o Senhor Jesus para fazer Jesus, tentar fazer Jesus cair em contradição nas suas palavras. Então, se você é um cristão que já assumiu a tua cruz, você também é constantemente atacado. Porque atacaram Jesus, como é que não vão atacar um servo de Jesus? Né? Amém? Aquele que já assumiu a sua cruz sofre por amor à justiça. Você não consegue ver alguém sendo injustiçado. Você sofre quando você vê. Você ora, Senhor, faça justiça. Não que você vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Aí já é errado. Aí já é o outro lado da história. Não devemos fazer isso. Mas devemos orar e pedir para o Senhor fazer justiça. Uma das coisas que nós temos que querer que Jesus volte logo, né, no arrebatamento e depois na sua segunda vinda, é justamente isso. Para que Jesus faça justiça. Porque como existem pessoas que sofrem nesse mundo, que são injustiçadas pelo governo, pelas autoridades, por pessoas mais poderosas financeiramente. Então, se você é um cristão que já assumiu a tua cruz, você tem desejo de justiça. Amém? Mas essa justiça, quem faz é Jesus. Nós não podemos querer ser justiceiros, né? Não podemos. Quem faz justiça correta é Jesus. Mas nós desejamos a justiça. Quem já assumiu a sua cruz, isso aqui é uma coisa que nem todos ainda conseguem. Deseja o bem do próximo ao invés do seu próprio. Esse detalhe aqui é uma coisa que as pessoas levam tempo para conseguir realizar, porque pensam muito no seu próprio umbigo. O mundo tem que girar em torno do seu próprio umbigo. Eu estando bem, o outro que se vire. Mas quem faz isso é porque ainda não assumiu a sua cruz. Porque aquele que assumiu a sua cruz vai ter alegria e prazer quando ver que o seu próximo, quem é o próximo? A pessoa que te cerca, está bem, mesmo que você fique com prejuízo. Amém? Mesmo que você fique com prejuízo, o bem do próximo é mais necessário que o teu próprio bem. Quem já assumiu a sua cruz, sabe que um dia vai entregar a cruz e receber uma coroa. Viu como não é só problema? Não é só coisa que entristece? Assumir a sua cruz é a melhor coisa que tem para um cristão. Porque sabe que quando chegar na glória vai pegar a sua cruz, só um exemplo, né, irmãos? Que não tem isso, é no sentido espiritual. Mas só para nós ilustrarmos, vai pegar a cruz e entregar para Jesus e receber de Jesus uma coroa de glória. Por quê? Porque nessa vida soube assumir a sua cruz. Negando-se, olha os passos que precisa. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Então, quem fizer isso, quando chegar na glória, entrega a cruz e recebe a coroa. Amém? Não é maravilhoso saber disso? Mas é maravilhoso só para aquele que já tem esse entendimento, porque senão vai dizer assim, então seguir a Jesus é só sofrimento. Não tem nada de bom? É só sofrimento? Em algumas áreas, sim, só sofrimento. Mas é muito bom. Mesmo que você sofra, a alegria da presença de Jesus no nosso coração é muito melhor do que o sofrimento. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí agora. Deixa eu achar o versículo aqui. Lucas 9,
57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Até o 62. Que diz assim, ó. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui nós vemos 3 situações, 3 homens que disseram para Jesus que iriam seguir Jesus aonde Jesus estivesse, aonde Jesus fosse. Mas aí quando Jesus demonstrou que para seguir a ele tem um preço a pagar, tem um sofrimento a passar, os 3 recusaram. O primeiro disse assim, né? Que seguiria Jesus por onde quer que ele fosse. Aí Jesus disse assim, você vai me seguir mesmo? Eu não tenho nem onde encostar minha cabeça para dormir. Jesus quis dizer assim, eu não tenho riquezas. Eu não posso te oferecer nada em troca. Eu não tenho nem um lugar meu para dormir. E aí o rapaz, ou o homem, não quis mais seguir a Jesus. O segundo disse, né? Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Então colocou em primeiro lugar a família e não a Jesus. E Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os mortos. Mas ele também não seguiu a Jesus. E o terceiro disse que ia seguir Jesus, mas que primeiro era para Jesus deixar ele se despedir dos de casa. E Jesus disse, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é digno do reino de Deus. O que Jesus quis dizer isso? Não, se você quer me seguir, não tem essa de ir se despedir. E se eu sou preferência na tua vida, Jesus falando, vem e segue-me, deixa os outros. Mas quando Jesus mostrou que tinha o preço a pagar para seguir a ele, que tinha que assumir a cruz, o assumir a cruz aqui desses 3 homens aqui, o do primeiro, então, ele queria riqueza. Quando Jesus disse que não tinha riqueza para dar, ele já não, então não quero. O segundo queria primeiro sepultar o pai dele, né? Ó, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas o pai dele ainda não tinha nem morrido. Não tinha morrido ainda o pai dele. Ele disse assim, que primeiro ele queria cuidar do pai, depois que o pai morresse, ele iria seguir Jesus. Então ele também não quis assumir a cruz de abandonar a família para seguir Jesus. Não que você precise abandonar a tua família, irmãos, não estou falando isso. Mas aqui Jesus, conhecendo o coração dessas pessoas, colocou essa prova aqui para eles. Você não abandone a tua família, por favor. Tá? E o terceiro, então, ainda disse assim, ó, deixa primeiro despedir-me dos de casa. Ah, então os da tua casa são mais importantes do que eu, Jesus falou. Então cada pessoa tem a sua cruz, cada pessoa tem a sua escolha a fazer. E não é a sogra, não é a esposa, não é o esposo, não é o trabalho. Né? Apesar de muitos dizerem, essa mulher é a minha cruz. Não é. Então o que é a minha cruz, pastora? Eu não sei qual é a tua cruz. Eu não sei o que é que você tem que negar para seguir a Jesus.
Mas alguma cruz você tem. Qual é a tua cruz? Quero te dar um exemplo assim, ó. Você com certeza ama muito alguém. Levante a mão aí quem ama alguém. Filho, marido, esposa, família. Você ama alguém. Aquele amor verdadeiro. Você ama, né? A gente ama. Agora pense numa pessoa que te atrapalha até dizer chega. Lembrou do que você ama. Agora lembre daquela pessoa que só te incomoda. Você tem alguém assim? E aí você vai poder me responder assim: entre esse que eu mais amo e entre esse que mais me incomoda, quem é o grande amor da minha vida? Você com certeza vai dizer, pastora, é o filho, né, aquele que eu mais amo, é o grande amor da minha vida. Não é. Ai, pastora, lá vem você com as tuas ideias de novo. Como se eu amo muito, como que não é o amor da minha vida essa pessoa? Não é. Sabe quem é o amor da tua vida? Não, é o que te incomoda. É o que mais te incomoda. Mas de que jeito, pastora, que vai ser o que mais me incomoda? Sabe por quê? Porque você precisa negar a você mesmo, assumir a tua cruz para poder amar essa pessoa que te incomoda. Então, o maior amor da tua vida não é aquele filho que você ama de paixão. Não é. É aquela pessoa que mais te incomoda. Parece contradição isso, né? Mas é assim. Por quê? Porque você precisa se negar para poder amar aquele que te incomoda. Você precisa assumir a tua cruz, se negando para poder amar aquela pessoa que te azucrina as ideias. Ficou entendido isso? Lembrou agora de alguém que te incomoda de monte? Esse é o maior amor da tua vida. E com certeza você nunca tinha pensado nisso. Esse é o maior amor da tua vida. Porque você precisa assumir a tua cruz para poder amar aquela pessoa que te incomoda, mas que te irrita, que te dá nojo. Mas você precisa assumir a cruz para fazer isso. Porque se você não assumir a cruz, você vai dizer, se suma daqui. Ficou entendido agora a comparação? O grande amor da tua vida não é quem você mais ama. É o que mais te incomoda. E com certeza você tem, todo mundo tem alguém assim. Um parente, um amigo, uma pessoa que trabalha junto, que você precisa suportar. Quando eu digo parente, tem gente que diz, né, que parente não... Como é que é o ditado que diz, cunhado não é parente porque eu não escolhi, uma coisa assim, né? Não me lembro direito agora, mas é uma coisa assim. Parente você não escolhe. E tem parente que te irrita muito. Então esse pode ser o maior amor da tua vida. E tem que ser se você assumiu a cruz de Jesus. Né? Um outro detalhe que nós podemos observar, irmãos. Ficou entendido isso aqui da pessoa que mais incomoda, né? Um outro detalhe que nós podemos entender de assumir a cruz. Veja só. Quando pregadores fazem o apelo para as pessoas aceitar Jesus como Senhor e Salvador, muitos não explicam que aceitar Jesus é pagar um preço. A salvação é de graça. Jesus não cobra de nós
para nós sermos salvos. Ele pagou o preço, Ele morreu por nós. Mas nós temos um preço a pagar, nos negando a nós mesmos, assumindo a nossa cruz e seguindo Ele. Esse é o preço que nós temos que pagar. Mas se os pregadores falassem isso em cada apelo que fizessem, meus irmãos, se num apelo vem 5, era capaz de no mesmo apelo não vir nenhum. Ah, você que quer aceitar Jesus, vem à frente, levante a mão. Sempre tem alguém que quer. Mas se fosse falado isso aqui, eu vou até ler. Eu marquei aqui para eu não esquecer de nada. Se o pregador fizesse o seguinte apelo: você quer aceitar Jesus? Então você tem que vir sabendo que você vai poder perder família, perder amigos. Você está disposto a aceitar Jesus e perder família e amigos? O pregador falando, né? Se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, você pode perder a tua reputação. Você ainda quer aceitar Jesus? Se você quer aceitar Jesus, você pode correr o risco de perder a tua carreira profissional. Você ainda quer aceitar Jesus? E aí no final ainda, se o pregador falasse assim: e possivelmente você pode até perder a tua vida se você aceitar Jesus. Você ainda quer aceitar Jesus? Não viria a metade da metade da metade. Por quê? Porque tem a noção no mundo evangélico, como eu digo para vocês, de que aceitar Jesus é viver no mar de rosas. E não é. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, não é. Só vai ser maravilhoso depois na glória. Enquanto estivermos aqui, temos que assumir a nossa cruz, podemos perder família porque vão nos odiar, podemos perder amigos porque vão nos odiar, podemos perder o emprego porque vão nos odiar. Mas aquele que realmente quer Jesus não vai se importar com isso e vai vir correndo e dizer: eu quero. Mas muitos não viriam. Entendido, irmãos? Eu espero que você tivesse aceitado esse apelo. Hoje você já tem esse entendimento. Quando eu me converti, eu também não tinha esse entendimento. Eu fui, aceitei Jesus, aceitei de coração, mas eu não sabia que sofria para servir a Jesus. Ninguém tinha me explicado isso. Isso eu fui aprendendo no decorrer da vida. Por isso que é importante ensinar o povo. Aceitar Jesus não é viver no mar de rosas. Por quê? Abra a tua Bíblia aí. 1 Coríntios 1, do 18 ao 25, vamos ler. 1 Coríntios 1, do 18 ao 25. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo?
Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? O que quer dizer isso? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para aquele que não quer saber de Jesus, é loucura dizer, venha para Jesus que você vai sofrer por ele. Capaz que eu vou, se vão dizer que eu vou sofrer, é o que as pessoas do mundo dizem. Mas, olha só, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você entender que assumir a tua cruz é bom, é o poder de Deus agindo na tua vida. Porque quando a pessoa não tem esse entendimento, ela vai dizer, não, eu não quero Jesus se é desse jeito. Se eu vou aceitar Jesus para sofrer, então eu não quero Jesus. Mas para nós que somos salvos, diz a Bíblia, poder de Deus. Então, por isso que os outros nos chamam de loucos. São todos uns loucos esses crentes, porque eles usam a palavra crente daí, né? São todos uns loucos esses crentes, só falam de Jesus, 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 Jesus. São todos uns loucos. Para eles é loucura, mas para nós é poder de Deus. Ser chamado de louco por Jesus, por causa de Jesus, é um privilégio para nós. Amém? Olhe para o teu irmão aí e diga, irmão, você já foi chamado de louco por causa de Jesus? Com certeza, né? Com certeza você já foi chamado de louco. Mas nós temos que escolher, irmãos. Ou assumimos a cruz, ou vivemos uma vida fingida de cristão. Porque se não assumir a vida de cristão, se não assumir a sua própria cruz, está sendo enganado e está enganando os outros. Então nós temos que assumir a nossa própria cruz. Então ficou entendido o que é assumir a própria cruz? Que não é o trabalho, não é a sogra, não é o esposo, a esposa. Assumir a cruz é se negar para fazer a vontade de Deus. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma história, essa história que realmente aconteceu, tá, irmãos? Não é ilustração. Só que faz tanto tempo que eu conheço essa história que eu já não me lembro mais o lugar que aconteceu. Mas era um senhor que ele cuidava da estação de trem. E ele cuidava então dos trens, né? Quando passavam pela, como é que se diz? Ferrovia, né? É isso? Ele era o responsável por atender os trens, por fazer certo ali, né? Porque tem me faltou a palavra, mas como é que é? Por onde passa o trem? Os trilhos. Trilho dos trens. Então, os trilhos às vezes tem que estar um virado para lá, outro virado para cá, para o trem passar aqui, o outro passar lá e não se chocarem, né? É assim, né? E um dia esse homem que fazia esse trabalho, ele levou o filhinho dele, junto com ele para o trabalho. É uma história verdadeira, tá, irmãos? É triste. Ele levou a criança de 4 ou 5 anos, também não me recordo a idade. E ele precisava atender, então, para que os trens não se chocassem nos trilhos, né? E houve um problema lá, que os trilhos se movimentaram, e os trens que estavam vindo,
um de cada lado, iriam bater de frente. E quando ele viu isso, então, ele viu que o seu filhinho tinha se trancado na alavanca que fazia esse movimento dos trilhos. E ele teve que fazer uma escolha bem rápida. Ou ele salvava o filho, desprendendo a criança daquela ferragem que tinha ali, eu não sei explicar muito bem os nomes corretos, mas ou ele tirava o filho dele dali, ou ele mexia naquela alavanca para destravar os trilhos, para os trens não se chocarem. E essa decisão teve de ser muito rápida. E se ele salvasse o filho, muitas pessoas que estavam nos trens morreriam. Ele podia fazer a escolha, ou salvar o filho e deixar todas as outras pessoas morrerem, ou salvar as outras pessoas e deixar o filho morrer. O que ele escolheu? Essa história nos faz entender bem o que é levar a sua própria cruz e negar-se a si mesmo. Situações da vida que você tem que fazer uma escolha para não te favorecer e favorecer os outros. Então é aquilo, o que leva a sua cruz tem prazer no bem do próximo e não no seu próprio bem. Então ele teve de fazer essa escolha bem rápida. O que ele escolheu? Ele escolheu salvar as pessoas e o filhinho dele morreu. Então é uma história real, é uma situação, faz muitos anos já que isso aconteceu, mas é uma coisa que nos mostra o que é carregar a cruz. Eu não sei se esse homem era cristão, eu não sei dizer isso para vocês, mas ele fez a escolha dele. Se ele salvasse o filho, muitos morreriam. Então ele negou a si mesmo para ver o bem do próximo, para salvar os outros. Será que nós teríamos condições de fazer essa escolha, irmãos? É uma coisa que nos leva a pensar, né? Será que você, meu irmão, deixaria teu filho morrer para salvar, sei lá, 20, 30, 50 pessoas? Ou você escolhia salvar teu filho e deixar todos aqueles outros morrerem? E quando nós olhamos para essa história, retrata bem o que Deus fez por nós. Ele deu o seu filho Jesus para morrer por nós, para que multidões não morressem. Então aqui foi uma história real, aconteceu, mas que ilustra bem o que Deus Pai fez por nós. Ele deu o filho dele para nos salvar. Jesus morreu para que milhões não morram. Nós não morremos, e estou falando da morte espiritual agora, não da morte física. Nós não morremos espiritualmente, vamos ser salvos, porque Jesus morreu por nós. O Pai deu o Filho dele para que nós sejamos salvos. Então isso é assumir a própria cruz. Esse homem talvez nem soubesse, quem sabe não era cristão, não sei, mas agiu dessa maneira. E nós? Assumimos a nossa cruz para fazer o bem para os outros? Ou queremos só em volta do nosso próprio umbigo, eu estando bem, o resto que se vire? Então, para você ser cristão, irmão, você precisa assumir a tua cruz. Pare de pensar nessa história de que tua cruz é alguma coisa que te faz sofrer, no sentido de que você tem que carregar teu pai, tua mãe, teu marido, não é isso. É se negar. Se negue a você mesmo para servir a Jesus. Porque o Pai negou-se a si mesmo e deu o Filho dele para nos salvar. Amém? Ficou entendido então o que é assumir a cruz? Lembre também do exemplo que eu dei ali da pessoa que você mais ama. A pessoa que você mais ama não é o amor da tua vida. O amor da tua vida é aquele que te incomoda. Porque você precisa se negar para conseguir amar aquela pessoa. E tem que amar. Porque Jesus nos amou e nós não merecemos. Amém?